Olá, meu nome é Júlia Gabriela. Eu sou do Estúdio Arte de Viver. Para começar, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Bom, gente, hoje eu vou pintar aqui uma frigideira com um ovo frito, tá? Então, eu trouxe o cinza, o branco, o amarelo de cádmio, laranja, amarelo ouro e o amarelo ouro que eu misturei com o branco. Então tem mais branco do que amarelo. São tons de amarelo que a gente vai trabalhar, o cinza e o branco. Eu vou começar misturando um pouco de branco com cinza. É o mesmo jeito da orquídea, eu vou clarear bem, que o meu cinza claro acabou. Mas se vocês não quiserem fazer essa misturinha, vocês podem misturar aqui o cinza com o branco. E aí eu vou começar deste lado aqui, ó, que é o lado de sombra, ó. Eu tô cobrindo aqui. Eu dei uma hidratada aqui na cerda do pincel, ó. E um pouquinho de água também no pincel só para espalhar, mas toma cuidado para não vir com muito. E vou pegar o branco junto, vou clarear um pouco mais ainda, ó. O branco com esse cinza, ó. E vou espalhando aqui. Ó, vou mesclando. Então, eu vou cobrir toda essa área aqui de branco, tá? E vou cobrir, tá? Aqui. Bom, gente, eu cobri todo aqui o, o ovo com cinza e o branco. Só que aqui eu coloquei o cinza e nos outros demais eu misturei um pouquinho de cinza com branco e vim espalhando. Eu não coloquei o branco puro aqui. Agora aqui nessas bordinhas, eu vou vir com esse cinza misturado com branco, pode ser o cinza mais claro, pra cobrir aqui, ó. Do ovo, até mesmo pra gente ter um pouquinho mais de volume. E tá todo úmido aqui ainda, não secou, eu faço isso enquanto tá úmido, ó. E vou espalhando. Aqui deu uma talhada nessa tinta aqui, sei não, ficou estranho. Prontinho, misturei direitinho. Agora, vem aqui em volta aqui, vou pegar um pouquinho de cinza, ó. E vou trabalhar algumas áreas aqui. Então, o que que acontece? Aqui eu tô trabalhando primeiro com cinza e o branco. E depois eu venho trabalhando com outras cores. Aqui, ó, por exemplo, eu não cobri, né? Também aqui no meio, aqui, ó, tem uma... Como se tivesse cavado aqui, ó. Fazer aqueles furinhos que tem no ovo quando tá frito, né? E a gente vem puxando. Vou pegar um filete aqui. Vou misturando bem aqui, ó. Essa parte tá mais escura e essa parte por cima tá mais clara. É sombra para dar o volume. Então, eu venho aqui
E vou mesclando aqui, ó. Aqui também tá um pouquinho mais de cinza. Vou puxar umas risquinhas, ó. Aqui eu também vou fazer, vou deixar ele um pouquinho mais escuro aqui, ó. Vou fazer uma meia lua aqui, ó. Um branco. Venho mesclando. São os furinhos que a gente tem que fazer. Aqui eu venho e puxo outro não, desse mesmo aqui, ó, eu venho e puxo ele irregular, ó. E aí, eu vou puxar para este lado aqui. Pego o branco e venho suavizando. Pega esse outro pincel, esse aqui é o 4, tá, gente? A cerda dele tá bem fininha, bem fechadinha. Ajuda muito na hora de espalhar. Aqui eu também vou dar uma escurecida, ó. Só que aí eu tô misturando branco com cinza aqui. Vou primeiro fazer esses efeitozinhos, esses efeitos, para depois vir pondo outras cores, tá? Aqui, já que ele tá mais escuro, ó, aí já vem com um cinza quase puro. Esse furinho aqui. Aqui eu já vou vir maior. Parece que não vai sair nada, né, gente? Bom, gente, aqui, ó, eu venho, pego um pouquinho mais desse cinza aqui e misturo aqui, ó, pra dar uma reforçadinha aqui, ó. Então, a gente vem deste lado aqui e vem trabalhando. Aqui, ó, eu puxei um pouquinho da sombra aqui para este lado, pro meu lado direito. Agora, eu vou puxar uma outra sombra aqui, ó, vindo aqui, só que pro meu lado esquerdo, ó. Eu vou colocando um pouquinho dessa mistura, ó. Eu puxei aqui, ó, umas risquinhas. Agora eu venho aqui, ó, e vou fazendo uma sombra. Essas sombras com cinza, elas têm que ser bem suave, tá, gente? A gente tá trabalhando com uma gema e a gente não pode trabalhar com ela, deixar muito marcada essa sombra. E vou fazendo essas marquinhas. É importante para dar um efeito. Outra aqui, essa aqui eu já venho, coloco uma profundidade. Ó, essa ela tá bem forte, tá? Venho mais com branco aqui, ó, só pra mesclar mais ele. Aqui, ó, eu venho aqui pro lado de fora, vou fazendo essa marcação. Aqui também. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais cinza. Aqui eu tô misturando mais cinza com branco.
uma escurecida desse lado aqui, ó. Deste lado aqui, ó. E vou continuar fazendo aqui os furinhos, só que eu vou fazendo um maior, outro menor, mas bem suave, tá? O tecido tem que estar úmido ainda para fazer isso. Escureci um pouquinho mais aqui. Aqui, olha, deu uma reforçada aqui. A gente fez a base do ovo, agora a gente vai trabalhar alguns detalhes. Eu coloquei outras duas cores aqui, que é o magenta e o caqui. O que que eu vou fazer? Eu tô aqui com um pincel bem limpinho, e aí eu tô com papel toalha aqui, porque algumas áreas eu vou precisar colocar o caqui, mas o que que acontece? Eu não quero colocar a tinta em si. Eu coloquei tinta no pincel e agora eu vou tirar o excesso dessa tinta, ó. Tô tirando aqui no papel. E vou colocar aqui, ó, em cima do branco com cinza, em cima dessa base aqui. Essa base aqui, ela já tá seca, tá? Ó, a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito forte. Eu venho trabalhando em círculo aqui. Que com o própria tinta que tá aqui no papel, eu venho e faço algumas linhas. Principalmente aqui em volta, ó. Eu não tô cobrindo completamente esse cinza. Viu como que eu passei a tinta sem cobrir o cinza? Vou pegar um pouquinho do magenta. Ó, vou fazer a mesma coisa. E aí, eu vou pegar algumas áreas aqui, ó, bem perto da gema do ovo. E vou dar uma espalhadinha aqui, ó. Deste lado aqui também. Então, é só com a sujeirinha. Essa aqui é bem pequenininha, a cerda dele, ó, tá bem gasta. E aí, eu vou pegar esse aqui, vou tirar o excesso no papel aqui, ó. E vou pegar algumas áreas aqui, ó, e vou vir trabalhar com o caqui. Tirando o excesso, para não ficar tanto e sem cobrir muito o cinza. Aqui também vem com um pouco do caqui. Tô pegando a tinta só do pincel. E eu tô reforçando só em algumas áreas aqui, ó, em cima do cinza.
E aí eu vou trabalhar com a gema, enquanto essa outra área seca. Depois a gente vai trabalhar iluminando, fazendo alguns pontos de iluminação. Ó, eu vou pegar esse amarelo de cádmio aqui e vou vir aqui, ó, na pontinha, pra deixar essa gema bem amarelinha. E aí já vem com amarelo puro aqui, ó. Vou misturando os dois. Eu vou cobrir mais essa parte aqui, ó, com amarelo ouro e amarelo de cádmio. A parte de cima eu deixo um pouco do amarelo ouro, que é um pouco mais claro. E depois eu venho trabalhando com amarelo, aqui, ó, amarelo de cádmio aqui. Tem que mesclar bem essas duas cores, tá, gente? Agora, aqui, eu já venho com o amarelo ouro. Aqui eu já vou vir com o laranja. Vou dar um volume nessa gema aqui, ó. Vou colocar volume nele. Posso pegar um pouquinho desse magenta aqui, ó. Panei um pouquinho mais em cima do laranja, até mesmo para escurecer um pouco mais esse laranja aqui. Quando você faz o laranja com magenta, a gente fica tão bonito. Eu gosto de trabalhar assim, trabalhar o magenta com amarelo. Um laranja mais, sei lá, mais vivo. Ó, aqui nesse cantinho também. Então a gema tá toda úmida. E eu tô aqui só colocando volume na gema. Agora, aqui eu já vou vir com esse amarelo misturado com branco. Amarelinho mais clarinho. E aí eu vou vir trabalhar aqui, ó. Eu não deixo excesso de tinta, tá, gente? Eu tiro o excesso de tinta, não pode. Porque senão fica um trabalho muito grosseiro. A gente espalha bem a tinta, ó. Olha, eu já dei mais uma clareada aqui. Pego uma magenta, tiro o excesso e trabalho aqui, ó. Ó, em cima desse que eu clareei. Pegar um pouquinho mais de amarelo aqui, pra fazer a mistura dos dois aqui. Aqui eu já vou vir com o amarelo mais claro também. Vem com um pouquinho de magenta. Ó, bem aqui, ó. Sem cobrir muito, tá? Vai ficar como se fosse um rosa. Aqui, que eu tirei excesso de tinta ali. Que também eu venho com um pouquinho de magenta aqui, ó, pra misturar. Olhando ali pra ver se dá pra vocês verem.
Aqui no meio eu vou escurecer um pouco mais com amarelo de cádmio, sem cobrir o outro aqui, ó. Aqui, o que a gente vai fazer? Pegar um pouquinho mais de cinza misturado com um branco. Eu vou vir aqui, ó, dar uma... Precisa de um cinza um pouco mais escuro. Aqui, ó. Vou dar mais uma reforçada aqui. Ó, sem cobrir esse magenta, tá? Ó, deu uma secada aqui. Eu venho com ele aqui de novo. Ó, peguei um pincel menor e reforço para não sumir tanto. Pego o magenta aqui e venho aqui de novo. Ó, gente, eu tô trabalhando sem deixar o excesso de tinta. Não fica legal quando você deixa excesso de tinta. E eu vou reforçar um pouquinho mais esse magenta aqui. O outro, agora vamos fazer esse outro aqui. Este outro aqui eu vou começar com esse amarelinho mais claro. Enquanto tá secando ali, depois a gente volta para fazer detalhes. Aqui, ó, eu vou começar com esse amarelo mais claro. E aí eu já venho com o amarelo mesmo. Ó, vem cobrindo com o amarelo ouro. E agora eu venho com o amarelo de cádio. Ó, tô cobrindo aqui com o amarelo de cádio, tá? Aqui eu venho com amarelo mais clarinho, ó. Vou mesclar aqui. Em algumas áreas aqui eu tô colocando o amarelo mais claro, em cima do outro que ainda tá úmido. Vou usando o mesmo tom para mesclar, tá? Agora eu vou pegar um pincel menor, que aqui eu vou trabalhar com o laranja. Ó, bem aqui no canto. Já é uma gema que ela tá mais... Ela já tá bem mais fritinha. Então, ela já não tá mais... Igual essa aqui ainda tá no processo. Essa aqui já não. Aqui eu já vim com magenta. Tô espalhando aqui. Espalhando não, tô mesclando ele aqui, ó. Aqui também eu venho com um pouquinho de magenta. Pincel trabalhando de ladinho aqui, ó. Ele tá assim, ó, de pé, ó. Que eu vou pegar um pouquinho mais de laranja. Que eu vou fazendo como se fosse uns risquinhos. Agora aqui eu já venho com amarelo de cádio. E agora eu vou trabalhar algumas áreas
aqui mais claro. Aqui, ó, eu coloquei tinta na parte de cima do pincel, tirei para de baixo, ó. E vem aqui, ó, coloquei tinta aqui, e aqui não tem tinta, ó. Então, eu vou usar essa parte aqui que tá sem tinta. Tiro o excesso aqui, ó, por isso que às vezes eu tiro o excesso de tinta aqui, ó. Vou colocando luz aqui. Este daqui, como ele tá mais passado, então a gente trabalha um pouco mais algumas marcações dele, tá? Vou trabalhar um pouquinho de magenta aqui, enquanto tá úmido. Ó, tirei o excesso. Aqui, ó, ele já tá quase seco, eu também vou trabalhar um pouquinho mais aqui, ó. Aqui eu vim aqui no cantinho, aqui, ó, da clara do ovo pra pôr um pouquinho de magenta, ó. Eu venho com o próprio pincel, que só tá sujo aqui, vou dar uma espalhadinha aqui. Enquanto ele tá secando, a gente vai trabalhar a panela. Então, deixa eu só limpar essa paleta e já volto. Eu coloquei o preto e coloquei o cinza chumbo. Ó, vocês viram que eu coloquei um próximo ao outro aqui. Eu não vou colocar o preto puro no tecido. Eu vou misturar eles aqui, tá? Dar uma misturada. Esse preto com cinza chumbo. A gente vai fazer essa panela, ela é uma frigideira de ferro. Ó, tem uma coisa de tinta aqui. Uma frigideira de ferro. E aí, eu vou... Misturei aqui, vou colocar um pouquinho de estouro. Pra deixar a tinta mais molinha, para espalhar melhor e cobrir bem a trama do tecido. Porque se ele não tiver molinho, vai ficar parecendo, aí vocês têm que ficar toda hora vindo colocar tinta pra cobrir. E aí fica muito pesado. Então, eu deixo a tinta bem molinha, não tão molinha, ó, mais ou menos isso que eu quero. Bom, gente, como eu preciso cobrir bem, então eu já venho com esse pincel aqui, tá? Bom, eu vou começar primeiro com o cinza chumbo, aqui, ó, no canto. Esse lado aqui eu vou começar com cinza chumbo. Eu tô colocando a mão aqui em cima porque o ovo já secou. E aí eu já venho com o preto. Mas eu vou mesclar ele primeiro aqui, ó. Vou trabalhando em círculo, que é pra tinta pegar bem aqui. Agora eu venho com esse pincel cabo amarelo, como é uma área maior. Cuidado para não cair no tecido. Pra gente espalhar mais rápido. Ó, eu vou sempre trabalhando em círculo aqui, ó. Essa área aqui eu posso trabalhar com um pincel menor, tá? Eu vou cobrir tudo aqui, depois eu venho e mostro pra vocês. Às vezes, gente, eu vou deixar esse pincel bem limpinho aqui, vou mostrar pra vocês uma coisa. Aqui tem um papel toalha. E aqui eu tenho o álcool em gel. Eu vou pegar um pouquinho desse álcool em gel, eu já passei o pincel na água. Mas o que que acontece, ó? Eu quero tirar o excesso
dessa tinta. Eu não quero deixar nada da tinta preta na cerda, porque vai que eu pegue. E aí pode manchar o outro trabalho, ó. Eu peguei mesmo álcool em gel, ó. E limpei a cerda do pincel. Ó, como vai tirando o excesso da cerda, tá? Ó. E aí, eu posso passar de novo na água e guardar. Bom, vocês viram como que eu limpo o meu pincel quando eu trabalho com tinta preta, né? Bom, agora eu vou pegar aqui, ó, o pincel menor, esse do cabo vermelho, e vou cobrir áreas menores, ó. E aqui eu venho de novo com o chumbo aqui, ó. Eu sempre dou uma olhadinha na minha mão para ver se não pegou tinta, para não manchar meu tecido. Esse dia eu tava fazendo um tecido e aí eu peguei um tecido para limpar o pincel e o tecido não absorve a tinta. A tinta ficou no tecido, nossa, manchou todo o meu trabalho. Ainda bem que foi só a área de fundo, mas eu vou ter que mexer, vou ver como que eu vou cobrir. Ainda bem que eu não tava trabalhando também com cor escura. Tava trabalhando com o amarelo. Ó, tirando o excesso de tinta aqui, ó. Que eu vou pegar um pouquinho de chumbo, dando clareadinho aqui. Eu vou dar mais, vou colocar um pouquinho mais de curva aqui, ó. Depois lá na de vocês, no risco, eu vou arrumar. Fui desenhar direto aqui, e aí, ó, ela ficou meio torta. A gente vem e acerta aqui. E eu vou cobrir aqui, tá? Só que aí eu já não vou cobrir com o cabo amarelo, vou cobrir com esse aqui. Gente, eu vou trocar de pincel aqui para cobrir bem essa área. Então, esse pincel aqui, ele tá mais fechadinho. E aí, eu preciso passar aqui, ó, com muito cuidado para fazer bem ao fundo da panela aqui da frigideira. Quem não gosta de um pão com ovo, né, gente? É tudo de bom. Café da manhã. Agora, eu vou trabalhar com o cinza chumbo, né? E o preto. Lembrando que o ovo ainda não tá pronto, tá? A gente vai trabalhar com áreas de luz ainda. Tá fazendo a frigideira para depois não finalizar nesse ovo. Então, a gente vai vir aqui, ó, com preto, com a tinta aqui e aqui sem tinta. E a gente vai pegar e vai marcar aqui, ó, bem em cima da risquinha, ó. É importante vocês terem esse pincel, porque esse pincel ajuda a fazer esses detalhes. E agora, sem lavar o pincel, eu venho aqui e vou trabalhar com o cinza chumbo
Vou mesclar eles. Um pouquinho mais de preto aqui, ó, sem espalhar muito. E vou mesclando aqui. Vou mesclando aqui para os dois se encontrarem aqui. Fazer essa parte aqui de cima de novo, ó. Vou mesclar aqui, ó, com chumbo. Eu vou pegar um pouquinho de preto, que é para ajudar a mesclar aqui. Eu cobri tudo. E agora eu vou cobrir esse cabo aqui, tá? Esse cabo eu só vou fazer um detalhezinho nele aqui. Quer dizer, um detalhezinho não. Eu vou pegar, puxar ele aqui, ó. Ó, ele não tá completo. Mas não vou completar ele todo, não. Até porque meu desenho vai ficar até aqui. Os meus tecidos, normalmente, eles têm 50 por 70, tá? Aí, aqui tá dando 50 de largura e 70 de altura. Então, eu não, ele vai, senão ele vai pegar muito no final do tecido e eu não quero. Então, eu só vou deixar ele um cabo inacabado aqui. Ó. Fazer só um trabalho assim. Vou puxar um pouquinho aqui mais para vocês verem que eu fiz uma marcação aqui, que é onde vai terminar minha pintura. Às vezes eu faço isso para que eu vou fazer alguma coisa com stencil. Aí eu acabo fazendo um trabalho assim. Então, como esse trabalho aqui eu vou trabalhar com stencil, então eu não vou fazer a finalização do cabo. Ó, aqui eu coloquei um pouquinho de chumbo. Aí, quando chega aqui nesse finalzinho, tiro o excesso de tinta do pincel e vou só esfumaçando aqui, né? Ó, sem excesso de tinta aqui. Assim, agora essa parte aqui, ó, eu venho com preto aqui. Pincelzinho fechadinho, né? Que eu vou pegar um pouquinho de preto e vou passar aqui, ó. Aqui, ó, tô vindo com cinza chumbo pra dar uma clareada nessa área aqui.
Bom, gente, é o seguinte. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo. O tecido, ele já deu uma secada. Só que o trabalho ficou meio opaco. Ficou sem cor, sem... Tipo, não é que ficou sem cor, ele ficou sem aquele brilho. E eu quero trabalhar com um pouco do brilho aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou vir de novo com um pincel amarelo e vou cobrir mais uma vez, ó. Viu? Só para dar um pouquinho mais de vida aqui. Eu tô mesclando um pouquinho mais. Ó, tô mesclando aqui. Dei aquela secada. Bom, aqui eu vou clarear um pouquinho mais aqui no meio, ó. Ó, por um pouquinho de luz. Cuidado para não pegar no preto e manchar aqui. Aqui eu vou pegar o pincel 0, tá? Tem hora que eu vou trabalhar aqui, pega a mão na frente e fica complicado. Gente, até essa bandejinha minha aqui, esse godê, eu, em vez de lavar lá na pia, que às vezes já tá seco, e aí ele fica emborrachado quando você vai lavar. Eu passo o álcool em gel para limpar. Eu limpo isso aqui, tiro o excesso com o papel, e depois eu venho limpando com... Coloco o álcool em gel, passo o pincel, depois venho tirando só o excesso. Não levo direto na pia, porque senão pode entupir, ficar borracha. Eu limpo com álcool em gel. Os meus stencil também. Eu limpo tudo com álcool em gel. Ponho um papelzinho embaixo, ponho um stencil em cima e vou passando o pincel com álcool e vou limpando. Tô só fazendo a borda, né? E aí vai puxando, a tinta vai puxando e às vezes fica meio transparente, a gente aparecendo aquela fibra, a trama do tecido, fica feio, fica como se fosse um trabalho inacabado. Aí a gente vem de novo, reforçando aqui, ó. Pincelzinho pequeno, sempre importante pra gente conseguir fazer esses detalhes. Agora, eu vou pegar um pincelzinho maior e vou trabalhar com o chumbo aqui, ó. Tá seco essa outra área. Aqui também, ó, eu tô colocando algumas áreas de luz aqui, ó, na panela. Não é porque é uma panela de ferro, ó, da preta, que a gente não coloca algumas áreas aqui pra uma área de luz, ó. E eu reforço um pouquinho mais, ó. E eu vou pincelando aqui, ó. Deixa lá atrás. Depois a gente tem que pegar esses pincéis todinho e passar o álcool. Ó.
E aí, gente, pra cerda não ficar ressecada, depois que vocês terminarem esse trabalho, porque o álcool, às vezes, ele resseca, ou qualquer outro produto que você passe, às vezes ele dá uma ressecada na cerda. Ó, aqui eu tô reforçando. Vocês podem pegar e colocar amaciante, o que eu gosto, né? De colocar amaciante. Tem gente que coloca condicionador, aí vai de vocês. Eu gosto de colocar amaciante. Deixo o amaciante na cerda do pincel. Passo o amaciante puro mesmo. Deixo lá alguns minutinhos, 2, 3 minutinhos. Depois eu venho, passo na água, lavo e deixo os meus pincéis secando todos de pé, tá? Sempre assim. Num copinho, deixo eles lá secando de pé. Isso sempre é importante pra gente sempre ter o pincel, tem que ter muito cuidado, senão toda hora a gente fica comprando pincel. Agora eu vou pegar um branco. Vou pegar esse aqui, ó. Esse filete. Falo filete porque ele é o zero da. É o zero, ele é de. Acho que ele não é achatado. Ó, e aqui eu venho trabalhando algumas áreas nessa aqui, ó. Por luz, nessa panela, né? Ilumina ela em alguns pontos. Coisa bem pouquinho e a gente é bem de leve com o pincel. Então, eu não tô espalhando. Tô pegando a tinta, colocando algumas áreas aqui, ó. Colocando pontinhos aqui. Aqui embaixo também. Aqui, ó, eu vou pegar, colocar luz aqui. Ó, eu vou pegar um pouco desse branco, vou misturar com um pouquinho do cinza chumbo, ó. Fazer um cinza mais claro aqui. E aí eu vou pegar esse pincel aqui, vou tirar o excesso de tinta e vou fazer uma luz aqui, um pouco mais claro, ó. Aqui, ó. Bem de leve, tá? Tiro o excesso de tinta. Aqui, gente, eu vou pegar um pouquinho preto aqui, vou arrumar esse aqui que eu acho que tá meio tortinho. Não, cinza chumbo aqui pra dar aquela mesclada. Vou pôr um pouquinho dessa mistura aqui. Vem com cinza chumbo aqui. Coloquei aqui na paleta todas as cores de novo que a gente tinha usado. E agora, eu vim trabalhar com um pincelzinho pequeno. Hoje o pincel tá limpo. Limpei todos eles. Mas estou passando aqui no pano para ter certeza que nesse preto não vai ficar aqui no pincel, na certa. Então, o que que acontece? Secou, tá bem sequinho a gema do ovo e eu vou reforçar só um pouquinho aqui, ó. Ó, e vou tirando o excesso de tinta, ó. Que a gente tem que reforçar um pouquinho mais essa
área de luz aqui. Dá um pouquinho do magenta. Por um pouquinho mais aqui. Aqui eu venho com um pouquinho mais de laranja e magenta. Pra dar um pouquinho mais de volume aqui. E agora, eu venho com esse pincel, filete, e a gente vai trabalhar com branco aqui em algumas áreas. Ó, aqui. Eu vou colocando branco bem próximo a essas áreas, que é como se ele criasse uma bolha, e depois ele vai dar aquela estourada, né? Então, eu venho aqui, ó, com branco e vou colocando luz. Ó, e às vezes eu venho com este, tirar esse excesso de tinta aqui. Vou pegar um pouquinho de laranja com magenta aqui, tirar o excesso de tinta. Eu vou passar um pouquinho aqui. É como se eu fosse fazer o reflexo da gema desse ovo aqui. Ó. Eu como então, como se não, tô fazendo o reflexo dele aqui. Agora, aqui, ó, vem com branco puro e vou colocando o brilho. Pra gente pôr conseguir fazer esse brilho do branco aqui, por isso que a gente tem que trabalhar com branco misturadinho com um pouquinho de cinza, tá? Bem pouquinho, que aí vocês veem a diferença do tom do branco. Eu tô colocando luz na clara do ovo. Viu como a gente consegue ir colocando volume aqui? E a gente vai puxando. A gente, na verdade, a gente não tá cobrindo tudo de branco, tá, gente? A gente só tá colocando em algumas áreas pra gente conseguir dar aquele brilho e aquele, ao mesmo tempo aquele volume. Então, tem umas áreas que eu venho com filete, outras eu já venho com esse pincel mais largo. Pra mim conseguir fazer isso aqui, eu tenho que estar seco, tá? Vai dando aquele efeito, aquele brilho. Aqui, ó. E agora, aonde eu clareei aqui, que eu deixei um pouquinho mais claro, ó. Eu venho com o branco. Aqui eu vou misturar um pouquinho mais, eu vou misturar um pouquinho desse branco com esse amarelo aqui. Um amarelo bem clarinho. Tiro o excesso. E aí eu venho aqui, ó, clareio um pouquinho mais aqui na pontinha.
Por isso que é importante que vocês assistam os vídeos até o final. Às vezes a gente vem com algumas coisas, depois vocês não entendem. Ó, aqui também. Vou limpar o pincel aqui, que eu vou pegar o branco puro aqui. Fazer esse aqui, ó. Clarear um pouquinho mais aqui, ó. Agora tô com branco puro, tá? Esse aqui, ele tem um pouquinho mais de brilho, mas é uma gema que tá mais passada. Ela tá mais assada, né? É mais, tá mais tempo aqui. Eu peguei agora o filete, porque eu vou fazer algumas áreas bem pequenininhas, tá? Aqui, ó. Também tô colocando luz bem de levinho, eu tô fazendo as pinceladas aqui. Aqui, ó, bem aqui no cantinho também. E eu só tô iluminando aqui. Que é trabalhar com muito brilho, até por causa do óleo, da fritura, né? Trabalhando com pinceladinhas aqui, sem deixar excesso de tinta. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de luz, ó. Aqui também. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar um pouquinho desse magenta, tirar esse aqui com branco, ó. E aí eu vou vir aqui, ó. Vai ficar um rosinha, né? Bem clarinho, ó, como fica bonito também um rosa, feito assim, com magenta. Um pouquinho mais de magenta aqui para dar uma escurecidinha aqui. Venho com branco puro, limpei o pincel.
Bom, gente, aí tá o... Deixa eu só fazer um negócio aqui. Aí esse daqui eu já tô finalizando. É o ovo frito. Vocês podem pegar esse aqui, montar com o que vocês quiserem. Eu montei com o projeto com pão francês. Eu não sei se eu vou gravar o pão ou pensando aqui. Não sei se vocês vão querer também. Mas esse aqui é o ovo frito, tá? Finalizando ele aqui. É isso. A gente ainda vem dar uma olhadinha aqui, ó. Acho que é isso mesmo. Quem quiser pode jogar um temperinho aí, um orégano. Só pegar um sépia ou um... Pode pegar um sépia com um pouquinho de caqui e vai colocando em cima para dar aquele efeito do temperinho, tá bom? Bom, eu curto o ovo assim, principalmente se eu for comer com pão, tem que estar desse jeito, só um salzinho já tá bom. Bom, gente, obrigado e até a próxima. Eu acho que merece um like.